Meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem pelas veredas e poeiras do nosso Brasil profundo. É um prazer inenarrável compartilhar com vocês essas histórias que, por vezes, parecem tiradas de um tempo que já não existe, mas que pulsam com a verdade e a fibra de um povo que construiu este chão. Se a vida no campo, com seus desafios e suas belezas rústicas, te toca o coração, e se você, como eu, valoriza as narrativas que falam de superação e mistério, então já se achegue, puxe uma cadeira e sinta-se em casa. E para que mais dessas prosas antigas e cheias de alma cheguem até vocês, não esqueçam de deixar aquele like generoso e de se inscrever no canal. Assim, a gente garante que essa fogueira de causos nunca se apague. Agora respirem fundo, pois a poeira do tempo vai começar a levantar. O ano era 1937. O sol de Goiás, impiedoso e amarelo pálido, caía a prumo sobre a fazenda Barranco Alto, castigando a terra já ressequida de Sebastião. O gado magro, com os ossos quase saltando, pastava em um capim ralo, mais marrom que verde. O cheiro de terra seca, de suor e de desespero parecia impregnar cada canto daquele pedaço de sertão. Sebastião, com seus 47 anos, carregava o peso daquele cenário não apenas nas costas curvadas e nas mãos calejadas, mas em cada ruga que sulcava seu rosto bronzeado. Seus olhos, de um castanho profundo, eram a janela para uma alma exausta, mas teimosa, que se recusava a se render. Desde o avô, aquela terra havia sido sua. Agora ele a via minguar, dia após dia, sob o jugo de uma seca inclemente que parecia não ter fim. A vida de Sebastião era um ciclo ininterrupto de trabalho e preocupação. Acordava com o canto dos galos antes mesmo que o sol ousasse aparecer no horizonte, e só se recolhia quando a escuridão engolia as últimas estrelas. Cada manhã era uma batalha contra a natureza, contra os credores da cidade, contra a própria dúvida que, por vezes, sussurrava em sua mente cansada. Sua esperança, a derradeira, repousava em um paiol robusto, de madeira escura e telhado de palha, erguido com o suor de 3 gerações. Ali dentro, como um tesouro guardado a 7 chaves, estava a colheita daquele ano. Sacas e mais sacas de milho, feijão e arroz, fruto de um esforço sobre-humano para arrancar da terra o pouco que ela ainda podia dar. Era o que lhe restava para saldar as dívidas com o coronel Eurico, o homem mais poderoso e cruel da região, e garantir o sustento de sua mulher, Maria, e dos 3 filhos pequenos que ele amava com a mesma intensidade com que amava sua terra. Naquela noite abafada, o vento quente soprava do lado do cerrado, trazendo consigo o cheiro de mato seco. Sebastião estava sentado na varanda de sua casinha de taipa, fumando um fumo de rolo amargo, observando as estrelas que picavam o veludo negro do céu. Maria já dormia, exausta, e as crianças ressonavam em seus catres. Um silêncio pesado cobria a fazenda, quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo grilo insistente que parecia entoar uma melodia lúgubre. De repente, um brilho estranho, alaranjado, chamou sua atenção. Vinha da direção do paiol. Um calafrio correu pela espinha de Sebastião, gelando-o por dentro mesmo com o calor da noite. Ele largou o fumo, que caiu no chão, ainda aceso. O brilho aumentou, e um cheiro forte de fumaça, acre e seco, invadiu suas narinas. O coração disparou no peito. Não era possível. Ele havia conferido tudo antes de se deitar. Fechara o paiol com o cadeado enferrujado, garantindo que nenhum resquício de luz ou calor pudesse iniciar uma tragédia. Mas o brilho se intensificava, desenhando um contorno assustador contra a escuridão. Sebastião levantou-se num salto, os músculos doloridos ignorando a fadiga, e correu. Correu como nunca havia corrido antes, cada passo martelando no chão, a adrenalina pulsando em suas veias. O paiol. Sua esperança. Seu tudo. Ao se aproximar, o brilho se transformou em labaredas vorazes, que já lambiam as paredes de madeira, estalando e crepitando com uma fúria selvagem. A fumaça, preta e densa, subia em espirais monstruosas, engolindo o luar e tingindo o céu de um tom sinistro de vermelho e laranja. "Não! Pelos céus, não!" gritou ele, a voz rouca, quase inaudível contra o barulho infernal do fogo que ganhava força a cada segundo. Maria, despertada pelo barulho e pelo clarão, saiu correndo da casa, com os filhos sonolentos agarrados às suas pernas, os olhos arregalados de terror. Sebastião tentou. Tentou com baldes d'água tirados do poço, com panos molhados, com as próprias mãos desarmadas contra a fúria do inferno. As chamas, porém, eram altas demais, fortes demais. As madeiras secas do paiol, o milho guardado, o feno no canto, tudo virou combustível para a pira gigantesca. O calor era insuportável, o ar irrespirável. Ele tossia, os pulmões ardendo, os olhos lacrimejando e embaçando por causa da fumaça espessa. Foi então, em meio àquele caos de fogo e fumaça, que aconteceu. Um segundo fugaz, uma fenda na cortina de fumaça escura.
Sebastião jurou ter visto. No coração do incêndio, onde as chamas eram mais intensas, uma silhueta, pequena, quase infantil, envolta em um halo distorcido de calor e luz. Não era uma miragem do desespero. Ele estava certo. A figura parecia estender a mão, um gesto de súplica, e seus lábios pareciam se mover numa tentativa muda de chamá-lo. Um nome? Um aviso. O que era aquilo? O terror gelou Sebastião mais profundamente do que qualquer brisa. A imagem ficou gravada em sua mente. O vulto desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, engolido novamente pelo negrume da fumaça e pelo vermelho alucinante do fogo. Ele cambaleou para trás, os olhos fixos no ponto onde a figura havia estado, seu cérebro tentando processar o inexplicável. A tragédia de sua colheita, de seu paiol, de sua esperança, agora se misturava a um pavor sobrenatural. Quem era aquele? Um anjo? Um demônio? Ou seria a alma de alguém presa ali, tentando comunicar uma verdade terrível? O paiol se rendeu com um gemido angustiante. O telhado ruiu, as paredes desabaram, e uma nuvem de brasas e cinzas voou pelo ar, como uma chuva de estrelas moribundas. De pé, a uma distância segura, Sebastião assistia ao espetáculo macabro da destruição, os ombros encurvados, as lágrimas misturadas com a fuligem escorrendo pelo rosto. O cheiro de milho queimado, antes um aroma de sustento, agora era o odor amargo da ruína. Maria chorava baixinho, os filhos agarrados a ela sem entender a dimensão daquela desgraça. O incêndio, que ele jamais imaginaria que fosse intencional, havia levado tudo. O pouco que tinha, a pouca esperança que lhe restava. As dívidas com o coronel Eurico, que já eram grandes, agora pareciam um abismo intransponível. Como ele se levantaria dessa vez? Como olharia para sua família e diria que tudo estaria bem, quando seu mundo havia virado cinzas em uma única noite? O peso do mundo, e agora o mistério daquele vulto, esmagavam-no. De que cidade você está assistindo a essa história? Seja lá de onde for, sinta o calor daquela noite, o desespero do homem que viu seu tudo se consumir. Sebastião ajoelhou-se no chão quente, as mãos na terra molhada pelas próprias lágrimas. Tudo estava perdido. Aquele fogo não era apenas um acidente, ele sentia. Havia algo mais, algo que o vulto tentara mostrar. Mas o quê? A noite avançava e o brilho das brasas minguava, revelando a silhueta de uma terra devastada. No entanto, por mais que a escuridão da desesperança tentasse engolir Sebastião, o brilho insistente de uma pequena caixa de madeira, parcialmente carbonizada, mas ainda intacta, começava a despontar em meio aos escombros ainda fumegantes do paiol. Era o fogo, com sua fúria destrutiva, quem agora trazia à tona um segredo que, ele pressentia, mudaria para sempre o destino da Barranco Alto e de todos que ali viviam. A tragédia havia acabado de começar, mas a busca por uma verdade antiga e perigosa parecia ter sido inaugurada por aquela chama assassina. A madrugada chegou trazendo consigo o frio úmido do orvalho e o cheiro nauseabundo da destruição. As brasas do paiol, antes um inferno de cores e calor, agora se resumiam a pontos rubros que teimavam em piscar no escuro, como olhos cansados de uma fera ferida de morte. Sebastião passou a noite em claro, sentado num toco de madeira, os olhos fixos na ruína fumegante. Maria, com as crianças aninhadas junto a si, dentro da casa, de onde vinham soluços abafados, tentava descansar, mas o som do crepitar moribundo das brasas parecia ecoar em sua alma. Com os primeiros raios de sol, que surgiram preguiçosos e pálidos, pintando o céu de um rosa cinza desbotado, Sebastião se levantou. O corpo doía em cada articulação, mas a dor no peito era bem maior. Aproximou-se do que restara do paiol. As paredes haviam virado pilhas de tábuas carbonizadas. O telhado desmoronara e a esperança de um ano de trabalho virara uma pilha de cinzas e grãos torrados. O cheiro de carvão, forte e amargo, prendia-se à sua pele, aos seus cabelos, à sua alma. Ele começou a remexer os escombros com um pedaço de madeira, mais por um instinto cego de quem não aceita a perda total do que por uma real expectativa de encontrar algo útil. Cada movimento era um lamento mudo. Ali estava o milho que viraria angu para as crianças. Ali, o feijão que seria a base de todas as refeições. Ali, a promessa de saldar as dívidas. Tudo se fora. De repente, a ponta do pedaço de pau bateu em algo sólido e diferente do resto. Sebastião se abaixou, afastando as cinzas com as mãos sujas e calejadas. Era a tal caixa. Pequena, de madeira escura, com as bordas um tanto carbonizadas, mas ainda íntegra. Ela estava no que seria o canto mais protegido do paiol, debaixo de uma viga que, por sorte, não desabou por completo sobre ela. O coração de Sebastião deu um pulo estranho. A caixa, que ele nem se lembrava de ter visto ali antes, parecia pulsar com uma energia contida, chamando-o. Era pequena, talvez do tamanho de 2 palmas de mão juntas, e pesava menos do que se poderia imaginar.
Com os dedos trêmulos, ele tentou abri-la. O fecho de metal enferrujado estava emperrado. Com um pouco mais de força e um estalo surdo, a caixa cedeu. Dentro, envoltos em um pano velho de linho, quase intacto, havia um pequeno maço de cartas amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita desbotada. Um medalhão de prata escurecida e uma fotografia antiga, desbotada e quase irreconhecível, mas que parecia retratar uma moça muito jovem, de olhos grandes e tristes. Sebastião puxou o maço de cartas. A caligrafia, miúda e elegante, era de sua avó materna, que havia morrido quando ele ainda era criança. Ele reconhecia as letras. Eram cartas de amor, trocadas entre ela e seu avô, em tempos que ele só conhecia pelas histórias contadas ao redor da fogueira. Mas havia uma carta no meio, diferente, sem envelope, com a letra mais hesitante, quase ilegível em alguns pontos. Ele começou a ler, os olhos apertados na luz fraca da manhã. A carta falava de um segredo, de um tesouro, não de ouro ou prata, mas de terra, de um pedaço de chão que, por direito, pertencia à família, mas que havia sido tomado por manobras e enganos do pai do coronel Eurico, o falecido coronel Afonso. A avó de Sebastião, em seus últimos anos, havia juntado provas, testemunhos, pequenos mapas desenhados à mão que indicavam a verdadeira divisa de terras. Ela havia guardado tudo ali, naquele paiol, confiando que um dia a verdade viria à tona. A carta terminava com um apelo. Que Deus ilumine quem encontrar estas palavras e lhe dê a coragem de lutar pelo que é nosso, e que o fogo purifique as almas e revele o que está oculto. Sebastião sentiu um arrepio. Que o fogo purifique as almas e revele o que está oculto. As palavras pareciam um eco distante da visão que tivera na noite anterior. O vulto na fumaça estendendo a mão, na tentativa muda de chamá-lo. Seria aquele o sinal? Aquele o aviso? A mensagem que o fogo, em sua brutalidade, tentara entregar? Por um instante, ele sentiu uma profunda resistência. O que adiantaria tudo aquilo agora? O paiol estava em cinzas, sua colheita perdida, a dívida com Eurico se avolumava como uma montanha intransponível. Lutar contra o coronel? Um homem que tinha a lei no bolso e os jagunços na porta? Era loucura. Era mais uma carga em seus ombros já tão cansados. Que sua avó o perdoasse, mas ele não tinha mais forças para lutar por terras perdidas. A sobrevivência de sua família era sua única batalha agora. Maria, com o rosto inchado de chorar, aproximou-se. As crianças miúdas agarradas em suas saias. Ela olhou para a caixa e para as cartas nas mãos de Sebastião. O que é isso, meu velho? Mais desgraça. A voz dela era um sussurro de desespero. Ele balançou a cabeça, sem responder, os olhos fixos nos papéis. Um novo peso, um novo desafio se abria diante dele. Mal o sol estava a pino e as primeiras visitas começaram a chegar. Não eram apenas vizinhos solidários, mas também curiosos com seus olhares penetrantes e suas perguntas veladas. Primeiro, seu Joaquim, o vizinho mais próximo, um homem bom, mas dado a fofocas. Ele trouxe um pote de café e alguns pães de queijo, mas seus olhos vasculhavam os escombros com uma intensidade que ia além da compaixão. Que desgraça, Sebastião! Que Deus te ajude! Mas como foi que pegou fogo? De repente, assim? A pergunta suavemente feita carregava um julgamento implícito. Não sei, Joaquim, não sei. Deve ter sido algum descuido. Alguma brasa mal apagada de um cigarro velho que joguei fora. Sebastião tentou se justificar, mas a voz soava vazia até para ele. Ele não havia jogado nenhum cigarro velho. Ele era cuidadoso. Resmungou Joaquim, não convencido. Fogo em paiol, assim do nada, é coisa que a gente não vê todo dia. Em pouco tempo, a fazenda começou a encher de gente. Mulheres ofereciam ajuda para limpar a casa, homens ofereciam as mãos para tentar juntar o que dava. Mas os olhares... os olhares. Cada par de olhos que encontrava o seu parecia carregar uma pergunta. Será que Sebastião fez isso? Para não pagar o coronel? Ou será castigo dos céus? O cochicho começou a correr solto. Paiol pegar fogo justo agora que o Sebastião estava enrolado com o coronel Eurico. Que coincidência, não? Dizem que ele andava muito nervoso ultimamente. Tinha prometido para o coronel que ia pagar a dívida com a colheita, e agora, sem colheita? E a mulher, coitada, com as crianças? Será que ele pensou nisso? Sebastião sentia o peso de cada palavra não dita, de cada olhar desconfiado. Aquele era o julgamento da sociedade do interior, impiedoso e rápido, mais veloz que qualquer tribunal. Ele, um homem íntegro, de trabalho, sempre honrado, agora era visto como um desesperado capaz de atear fogo à sua própria esperança. A mancha da desconfiança começava a grudar em seu nome, mais ardente que as brasas do paiol. Ao meio-dia, a figura imponente do coronel Eurico surgiu no horizonte, montado em seu cavalo negro, acompanhado por 2 de seus capangas.
Eurico era um homem grande, de barriga farta e olhos pequenos e cruéis. Seu rosto, marcado pelo sol e pela prepotência, carregava um sorriso que nunca alcançava os olhos. Ele parou a poucos metros dos escombros, sem descer do cavalo, observando Sebastião com um ar de superioridade debochada. Ora, ora, Sebastião, que desgraça lhe aconteceu por aqui. Soube do seu incidente no paiol. A palavra incidente foi dita com um tom de ironia mordaz. Que pena, justo agora que sua dívida estava vencendo. Como vai fazer para me pagar, meu caro? Sebastião sentiu o sangue ferver. Ele sabia que Eurico não sentia pena alguma. Aquilo era uma declaração de guerra. Vou pagar, coronel, com o que der. E se não der, eu arrumo um jeito. Mas não vou ficar devendo. A voz de Sebastião era um grunhido, carregada de raiva e humilhação. Eurico riu, um riso seco e sem alegria. Arranjar um jeito? Ora, Sebastião, você não tem mais nada além dessa terra seca e de uma família para alimentar. Sabe o que eu acho? Acho que você precisa de uma lição. Para aprender a não brincar com a paciência de quem pode esmagá-lo como um grão de milho seco. Ele desceu do cavalo e se aproximou, seus capangas logo atrás. Tenho uma proposta para você. Já que não tem como me pagar, eu compro essa sua terra. Pelo preço que eu quiser, claro. E a dívida a gente quita. Assim você se livra de um peso. O coração de Sebastião gelou. Vender a Barranco Alto? Sua herança? O suor de sua gente? Era como arrancar um pedaço de sua alma. Não. Essa terra não está à venda, coronel. Eurico sorriu, um sorriso que prometia dor. Não está, é? Veremos. Sua dívida está vencendo e agora você não tem nem um tostão. Ou você me paga em 3 dias, ou eu venho e tomo o que é meu por direito. E você vai ter que se virar com essa sua mulher e esses seus filhos na rua. Pensa bem, Sebastião. Ele montou no cavalo novamente, lançando um último olhar que dizia: você está acabado. Enquanto Eurico e seus capangas se afastavam, a sombra do coronel parecia cobrir toda a fazenda, esmagando a pouca esperança que ainda respirava. Os vizinhos se dispersaram, os cochichos mais altos agora. A notícia da ameaça de Eurico se espalharia como fogo no capim seco. Sebastião estava de novo sozinho, em meio às cinzas. A humilhação, a raiva, a dor, tudo se misturava em um turbilhão. Mas havia uma ponta de fogo diferente em seu peito agora. Não era o fogo do desespero, mas o fogo da rebeldia. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Lutar pelo que é nosso. E o vulto na fumaça. E aquela caixa? A pequena caixa de madeira com suas cartas amareladas e seu medalhão escurecido não era mais um estorvo, uma distração. Era uma chama que se acendia em meio às cinzas. Uma faísca de esperança e propósito. Sebastião pegou a caixa novamente, sentindo o peso das gerações em suas mãos. As provas, o mapa, o apelo de sua avó. Não era por dinheiro, nem por vingança, mas pela honra de sua família e pela verdade de sua terra. Ele olhou para o céu, para o sol que agora brilhava intenso e para as cinzas do seu paiol. Não havia outro caminho. Ele lutaria. E a chave para essa luta estava nas palavras de sua avó, nas memórias guardadas naquela pequena caixa, um segredo que o fogo, paradoxalmente, havia preservado para que ele, Sebastião, pudesse enfim revelá-lo. A ameaça de Eurico, como um corvo pousado no galho mais alto, pairava sobre a fazenda Barranco Alto. Aquele pedaço de chão, que até então era apenas seu sustento, a partir daquele dia tornou-se também um campo de batalha. Sebastião, ao contrário do que o coronel esperava, não se sentiu esmagado, mas aceso por uma brasa de raiva e determinação. A caixa de sua avó, antes uma relíquia esquecida, agora pesava em suas mãos com o valor de um mapa para a liberdade. Os dias que se seguiram foram duros, mais duros que o chão rachado da seca, mais ásperos que a farinha de mandioca rançosa. A rotina na roça, já uma luta constante, transformou-se numa batalha por cada migalha de dignidade. Sebastião acordava antes do sol, mas não para a lida costumeira no paiol, agora em cinzas. Seu novo ritual matinal era um café forte, amargo, coado na velha peneira de pano, o cheiro de coador queimado misturando-se ao aroma de lenha no fogão a lenha, um cheiro que Maria amava, pois lembrava casa, lembrança que agora parecia querer sumir no ar. Sentava-se à mesa rústica, à luz fraca do candeeiro com a caixa de madeira aberta, as cartas e o mapa de sua avó, espalhados diante dele. Os documentos eram complexos, a caligrafia antiga da avó em alguns pontos quase ilegível, desbotada pelo tempo e pela umidade. Pequenos mapas desenhados à mão, descrições de marcos naturais que podiam ou não existir mais, nomes de testemunhas já mortas. Era um quebra-cabeça que exigia paciência e um conhecimento profundo daquelas terras. Sebastião passava horas debruçado, traçando linhas imaginárias no ar, tentando conectar as palavras da avó com a realidade da sua propriedade, buscando a verdade escondida nas entrelinhas de um passado quase esquecido.
Maria, com a sabedoria silenciosa de quem já enfrentou muitas estiagens na vida, observava-o de longe. Seus gestos eram mínimos, mas cheios de carinho. Um copo d'água fresca trazido da moringa, um pão de milho ainda quente posto ao lado das cartas, um afago discreto na nuca enquanto ele estava absorto. Meu velho, a gente tem que comer. Deixa isso um pouco de lado, ela diria, a voz mansa, mas com a preocupação marcando cada sílaba. Ela sabia que a caixa era importante, sentia o peso do segredo, mas a fome imediata dos filhos urgia. Os pequenos, João, de 5 anos, e as gêmeas Ana e Clara, de 3, corriam descalços pelo terreiro, alheios à dimensão da desgraça que havia se abatido sobre a família. Seus risos, puros e despreocupados, eram os únicos sons de alegria na Barranco Alto, um contraste doloroso com o silêncio pesado dos adultos. Sebastião, por vezes, largava as cartas, pegava uma das gêmeas no colo, apertando-a contra o peito. Sentia o cheiro de criança limpa, de sabão de cinzas, e prometia a si mesmo, em silêncio, que faria o que fosse preciso para proteger aquelas vidas. A ausência do paiol, além de representar a perda da colheita, desorganizava toda a rotina. O milho para as galinhas, o feno para o pouco gado que sobrara, tudo tinha que ser improvisado. Sebastião, antes de debruçar-se nas cartas, saía para o campo, tentando caçar alguma coisa miúda, um tatu, um teiu, para complementar a parca alimentação. A seca continuava impiedosa, o solo árido parecia zombar de seus esforços. O barulho da chuva, tão esperado e tão necessário, era apenas uma miragem nos seus sonhos mais profundos, substituído pelo arrastar insistente do vento seco, que levantava poeira avermelhada. A fofoca da cidade, como um rio de lodo, continuava a transbordar. Não passava um dia sem que alguém trouxesse uma nova versão do incêndio. Dizem que o Sebastião ateou fogo para não pagar o coronel. Mas ele sempre foi um homem de bem. Mas o desespero faz a gente fazer cada coisa, não é? As palavras, sussurradas nas bodegas, nas missas de domingo, chegavam aos ouvidos de Sebastião e Maria como picadas de ferrão. Em uma tarde, Dona Joana, a comadre de Maria, veio visitar, trazendo um cesto de goiabas. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora carregavam uma mistura de pena e desconfiança. Minha amiga, que tristeza isso tudo. E o povo fala tanto na cidade, viu? Dizem que o coronel Eurico tá bravo, que ele não vai deixar barato. E tem gente que jura que viu fumaça no paiol antes do tempo de pegar fogo sozinho. A voz dela era baixa, mas cada palavra era um punhal. Maria, que sempre fora paciente e cordial, sentiu o rosto esquentar. Ora, Joana, desde quando meu Sebastião seria capaz de uma coisa dessas? Ele não é de falcatrua, o fogo foi uma desgraça, um castigo de Deus. Dona Joana encolheu os ombros. Não sou eu que estou dizendo, minha filha, é o povo. Mas se Deus quiser, tudo se esclarece. O coronel vai tomar sua terra, isso sim. Ele tem o poder na mão. E quem tem poder, tem a razão. As palavras de Dona Joana, proferidas com uma mistura de pena e crueldade, atingiram Maria profundamente. Ela sabia que o preconceito da pobreza, aliado à fúria do coronel, criava uma narrativa quase impossível de ser desfeita. Sebastião, ouvindo de dentro da casa, sentiu a indignação crescer. Não era apenas sua reputação, mas a de sua família, a de seus filhos, que estava sendo manchada. À noite, deitados no catre, o silêncio da fazenda só era quebrado pelo coachar distante dos sapos e pelo vento que gemia nas frestas da janela. Maria virou-se para Sebastião, a voz quase um sussurro. Meu velho, a gente vai aguentar isso? O povo já olha para a gente de outro jeito. E o coronel? Ele não vai desistir. Sebastião abraçou a esposa, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. O cheiro de terra e fumaça que ele trazia do dia misturava-se ao cheiro adocicado de capim cheiroso que Maria usava para perfumar os lençóis. Vamos aguentar, sim, Maria. E o povo? O povo vai ter que engolir a verdade. Eu não vou deixar que ele tome nossa terra. Não vou deixar que ele esmague a gente. Ele não havia contado a Maria todos os detalhes da caixa. Apenas que eram papéis antigos, da avó, que talvez pudessem ajudar a esclarecer alguma coisa. Não queria dar falsas esperanças, nem assustá-la com a dimensão do desafio de enfrentar o coronel Eurico com um punhado de cartas velhas. Mas a cada dia, a cada noite passada debruçado sobre aqueles documentos, a certeza de que ali estava a chave para a justiça se solidificava em seu coração. Os dias se arrastavam, pesados e cheios de uma tensão invisível. A escassez de comida tornava-se cada vez mais evidente. As crianças, por vezes, pediam por algo que ele não podia dar. Maria, com criatividade e sacrifício, transformava o pouco que tinham em refeições que tentavam enganar a fome. O rosto dela, antes sereno, agora mostrava as marcas da preocupação constante, os olhos sempre cansados.
Sebastião guardava as cartas e o medalhão com um zelo quase religioso, escondidos debaixo do assoalho solto do quarto. Ele sentia que aqueles objetos eram mais do que simples papéis e um pedaço de metal. Eram a voz de sua avó do além-túmulo, o legado de uma mulher que não se curvou à injustiça. A pressão do coronel Eurico, por outro lado, crescia a cada dia. Recados ríspidos eram enviados através dos capangas, ameaças veladas de que o prazo estava correndo e que o coronel não era homem de brincadeira. A cada cavalo que se aproximava da fazenda, Maria levava um sobressalto. Os filhos corriam para dentro da casa, assustados. Sebastião sabia que não podia mais adiar. O tempo era curto. Ele havia encontrado uma passagem nos escritos de sua avó que falava de um antigo escrivão na cidade vizinha, um homem chamado Benedito, que poderia ter guardado uma cópia dos documentos originais, ou que pelo menos seria um conhecedor das transações de terras da época. Era uma chance remota, um tiro no escuro, mas era a única que tinha. Naquela noite, depois que a família se recolheu, Sebastião sentou-se novamente com as cartas. A luz bruxuleante do candeeiro dançava sobre as palavras amareladas, revelando a cada leitura um novo detalhe, uma nova pista. Ele havia vencido a resistência inicial, a desesperança. Agora, a chama da luta ardia forte em seu peito. Maria dormia, exausta, mas ele sentiu a necessidade de compartilhar com ela a decisão que tomara. Maria, ele sussurrou, acariciando o cabelo dela. Ela despertou, os olhos pesados. Eu vou amanhã cedo para a cidade vizinha. Vou procurar o escrivão Benedito, sua avó. Ela deixou um caminho e eu vou seguir. Maria, com a voz embargada, apenas apertou a mão dele. Não havia alegria em sua expressão, mas sim uma resignação misturada com a esperança tênue de que, talvez, a luta não fosse em vão. A cidade, com seus boatos e sua gente desconfiada, era um risco. O coronel tinha olhos e ouvidos em todo canto. Mas Sebastião não via outra saída. Ele sabia que estava prestes a pisar em um terreno perigoso, a mexer em feridas antigas que o poder tentava manter ocultas. Mas o fogo, que levara seu paiol, também acendera nele a coragem para buscar a verdade. Não importava o custo. O sol ainda nem havia beijado o horizonte quando Sebastião partiu. Maria o acompanhou até o curral, onde seu velho cavalo alazão, chamado Trovão, aguardava, a cabeça baixa, os flancos magros testemunhando a dureza dos tempos. No silêncio da madrugada, apenas o som dos arreios e o cheiro forte de suor e couro velho preenchiam o ar. Maria, com os olhos marejados, estendeu-lhe uma trouxa com pão de milho e rapadura, o único sustento para a longa jornada. Cuidado, meu velho, ela sussurrou, a voz embargada. O coronel tem olhos por todo canto. Sebastião segurou as mãos dela, calejadas como as suas, mas macias de tanto amassar pão e agasalhar os filhos. Naquele aperto, transmitiram um ao outro toda a força e todo o medo que sentiam. Era um laço inquebrável, forjado em anos de trabalho, de partilha de alegrias e de tristezas, de segredos murmurados sob a luz da lua. Ele sabia que Maria era sua rocha, seu porto seguro em meio à tempestade que se armava. O amor entre eles não precisava de grandes declarações. Ele estava ali, na preocupação dela, no olhar dele. Se você está sentindo a profundidade desse laço, desse amor que resiste a tudo, eu te peço, deixe seu like. Assim, a gente sabe que essa chama de histórias antigas continua aquecendo corações. Sebastião montou no trovão, sentindo o ar frio da manhã no rosto. A caixa com os documentos da avó estava bem guardada na mochila, apertada junto ao seu corpo. Cada passo do cavalo na estrada de terra batida era um som abafado, uma promessa. O caminho para a cidade vizinha, Passagem do Cedro, era longo e poeirento, cortando o sertão seco, passando por grotões e pequenas vilas onde a vida parecia suspensa no tempo. Ele via as poucas roças que ainda resistiam à seca, os casebres de taipa, as crianças brincando descalças na poeira, os olhos curiosos dos moradores acompanhando sua passagem. A vida era dura para todos, mas ele sentia que a dele estava prestes a se tornar um inferno ou um renascimento. Você conseguiria viver nessa época, meus amigos? Com toda essa incerteza, com a lei do mais forte valendo mais que a justiça? Chegou a Passagem do Cedro no final da tarde, exausto e empoeirado. A cidade era um pouco maior que o seu vilarejo, com algumas casas de alvenaria e um movimento mais intenso. O cheiro de fumaça de cigarro e de alambique misturava-se ao aroma de carne assada e café. Ele perguntou por Benedito, o escrivão, e foi guiado a uma casinha modesta, nos fundos da igreja. Benedito era um homem miúdo, de óculos na ponta do nariz e olhar astuto, com as mãos manchadas de tinta e uma pilha de papéis em sua mesa. Ele devia ter seus 70 e poucos anos, e o tempo parecia ter deixado marcas profundas em seu rosto, mas a mente era afiada como uma navalha. Sebastião apresentou-se, o coração batendo forte, e entregou as cartas de sua avó. O velho escrivão leu os papéis com um interesse crescente, os olhos percorrendo as linhas com uma rapidez impressionante.
Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios finos. Ah, sim. Dona Eulália. Uma mulher de fibra. Lembro-me bem dela. E do coronel Afonso, seu pai, Sebastião, um homem. Digamos, com uma grande capacidade de reinterpretar as divisas de terra. Sebastião sentiu uma pontada de esperança. O senhor se lembra de tudo isso? Benedito tirou os óculos, limpando as lentes com um pedaço de pano. Lembro-me de cada palmo de terra por aqui, meu caro, e de cada documento que passou por essas minhas mãos. Dona Eulália me procurou sim, antes de partir. Estava juntando provas, dizia ela, para garantir que a verdade não morresse com ela. Eu a ajudei no que pude. Guardei cópias de alguns mapas e escrituras antigas. Sabia que um dia alguém viria em busca da justiça. Aquelas palavras soaram como música nos ouvidos de Sebastião. O elemento transformador, a pequena caixa de madeira queimada, havia cumprido sua promessa. A verdade existia. Havia um caminho. Benedito passou a noite vasculhando seus arquivos empoeirados, puxando livros e pastas antigos. Finalmente, com um sorriso vitorioso, ele encontrou uma pasta amarelada, com o nome de Eulália marcado na capa. Dentro, havia cópias de documentos de compra e venda, alguns mapas oficiais da época e uma carta assinada por testemunhas, comprovando que parte das terras que o coronel Afonso havia adquirido de seu avô eram, na verdade, um empréstimo de uso, e não uma venda. E o mais importante, havia um documento assinado, com selo oficial, de um acordo que definia a verdadeira divisa, aquele mesmo pedaço de terra onde ficava o paiol e a maior parte da lavoura de Sebastião. O documento provava que a Barranco Alto era maior do que o coronel Eurico, e seu pai, Afonso, alegavam. E que Sebastião, na verdade, estava devendo muito menos do que o coronel queria fazer parecer. Pelo contrário, o coronel é que estava devendo anos de aluguéis e uso indevido das terras. A revelação foi um turbilhão de emoções para Sebastião. Alívio, fúria, alegria, medo. As lágrimas escorriam por seu rosto, lavando a poeira e o cansaço. A justiça, afinal, não estava perdida. Isso muda tudo, seu Benedito, ele disse, a voz embargada. Muda sim, meu caro, mas não pense que será fácil. O coronel Eurico não é seu pai, mas herdou a mesma astúcia e a mesma crueldade. Ele não vai aceitar isso sem lutar. Mas agora, você tem as armas. Sebastião passou a noite ali mesmo, na casa do escrivão, dormindo num catre improvisado. Sonhou com o vulto no paiol, mas agora a imagem não era de desespero, e sim de um aceno de vitória. A avó, talvez, estava ali, olhando por ele. No dia seguinte, com os documentos originais e as cópias em mãos, Sebastião montou no trovão para o caminho de volta. O peso da caixa agora era de esperança, não de incerteza. Ele planejava ir diretamente ao cartório da comarca para registrar os documentos. E depois, enfrentar o coronel. A verdade estava do seu lado. Mal sabia ele que a fofoca, que corria mais rápido que o vento, já havia chegado aos ouvidos do coronel Eurico. Um dos seus capangas, um sujeito dissimulado chamado Zé Pequeno, tinha um irmão em Passagem do Cedro e havia visto Sebastião entrar na casa do escrivão Benedito. A notícia, distorcida e carregada de malícia, chegou a Eurico como um raio em céu azul. Coronel, o Sebastião foi em Passagem do Cedro. Dizem que estava com o velho Benedito, o escrivão, remexendo em papéis velhos. Tem algo a ver com a terra, coronel. Zé Pequeno, ofegante, entregou a informação. O sorriso cruel de Eurico sumiu do rosto, substituído por uma ruga de ódio. O Sebastião estava armando algo. Remexer em papéis velhos. Não podia ser boa coisa. Ele sabia que as terras da Barranco Alto, por mais que as considerasse suas, tinham uma história nebulosa. Manobras feitas por seu pai que não eram exatamente transparentes. Um calafrio correu por sua espinha. Se Sebastião encontrasse algo, seu império de mentiras poderia ruir. Maldito Sebastião! Ele pensa que pode me desafiar? Eurico bateu com o punho na mesa de madeira maciça. Zé Pequeno, reúna os outros capangas e vá até a casa do Benedito. Quero esses papéis nas minhas mãos e não deixem que o Sebastião chegue na cidade com nada. O coração de Eurico batia forte. Ele precisava agir rápido. Se os documentos chegassem ao cartório, seria o fim de sua farsa. Se Sebastião contasse a verdade, seu nome, seu poder, tudo seria maculado. Ele não podia permitir. Não podia deixar que um simples fazendeiro sem eira nem beira tirasse dele o que seu pai havia construído, por bem ou por mal. A ameaça era real, iminente. Enquanto Sebastião galopava de volta para sua fazenda, o peito cheio de uma esperança renovada, os capangas do coronel Eurico já estavam a caminho. O cerco estava se fechando. O fogo da justiça que Sebastião tentava acender estava prestes a se chocar com a fúria cega do poder e da ganância. Tudo ia desmoronar e o futuro da Barranco Alto e de sua família pendia por um fio. O sol da tarde, já inclinado para o poente, pintava o céu de tons avermelhados.
Um presságio, talvez, da tempestade que se anunciava. Sebastião, montado no trovão, sentia o cansaço do caminho, mas o ânimo era outro. Os documentos da avó, guardados com um zelo quase sagrado dentro da mochila, eram agora sua fortaleza. A verdade, ele acreditava, seria sua aliada mais poderosa. Mal sabia ele que, enquanto alimentava essa esperança, a sombra da crueldade se movia rápida em sua direção. A estrada de terra, antes vazia, agora revelava ao longe a silhueta de 3 cavaleiros. À medida que se aproximavam, o coração de Sebastião gelou. Eram os capangas do coronel Eurico, liderados por Zé Pequeno, que ele reconheceu de imediato. A expressão nos rostos dos homens, antes de qualquer palavra ser dita, já anunciava o perigo. Não vinham para uma visita de cortesia. Sebastião puxou as rédeas do trovão, parando o cavalo no meio do caminho poeirento. Não tinha para onde fugir. Atrás dele, a estrada vazia. À frente, os 3 homens de Eurico. Era o confronto que ele temia, mas que agora, com os documentos em mãos, sentia-se um pouco mais preparado para enfrentar. Ora, ora, Sebastião, que pressa é essa de voltar para casa? O coronel Eurico mandou um recado para você, disse Zé Pequeno, seu sorriso torto revelando dentes amarelados. Os outros 2 capangas, brutamontes de olhar vazio e facas na cintura, acompanhavam-no em silêncio, os cavalos batendo as patas no chão seco. Que recado é esse, Zé Pequeno? Se for sobre as terras, eu já tenho as minhas respostas, respondeu Sebastião, a voz firme, embora o suor frio escorresse por sua espinha. Ele tentava demonstrar confiança, ocultar o medo que sentia. Zé Pequeno riu, um som áspero. Respostas? O coronel não quer saber de suas respostas. Ele quer os papéis que você andou pegando com o velho Benedito em Passagem do Cedro. Aquele escrivão fofoqueiro já nos contou tudo. A voz de Zé Pequeno endureceu. Então, passe a mochila, sem gracinha. Sebastião sentiu a raiva subir. Aquele homem astuto já sabia de tudo. O coronel não perdera tempo. Não tenho papel nenhum, Zé Pequeno. Estou voltando da cidade, só isso. Ele tentou blefar, mas sabia que era inútil. Ah, é? Então vamos ver, disse Zé Pequeno. E com um aceno de cabeça, os outros 2 capangas se aproximaram. Um deles, um homem alto e forte, com um chapéu de aba larga, agarrou as rédeas do trovão. O outro, um sujeito magro e cruel, desceu do cavalo e veio em direção a Sebastião. Desce daí, fazendeiro de uma figa! Ou quer apanhar montado no seu jumento velho? Vociferou o magro, a mão já no cabo da peixeira. Sebastião hesitou por um segundo. Ele era um homem de trabalho, não de briga, mas a imagem de Maria e dos filhos, o paiol em cinzas, a esperança recém-encontrada com as cartas da avó, tudo isso o impulsionou. Ele não entregaria os documentos, não agora que a verdade estava tão perto. Com um movimento rápido, Sebastião puxou o facão que usava para a lida no campo, guardado no estribo do cavalo. A lâmina brilhou no sol poente. Ninguém vai tocar na minha mochila, nem em mim. O magro recuou um passo, surpreso com a reação do fazendeiro. Olha o caipira mostrando os dentes. Que ousadia. Zé Pequeno, que observava de cima de seu cavalo, fez um sinal. Acabem com ele, mas sem matar. Eu quero os papéis. E quero ele vivo para ver a desgraça que vai cair sobre a família dele. Os 2 capangas avançaram, o magro com a peixeira em punho e o brutamontes com as mãos vazias, mas com a força de um touro. Sebastião, apesar da desvantagem numérica e da falta de experiência em brigas, tentou se defender. Ele brandiu o facão, mais como um aviso do que com a intenção de ferir. O magro, ágil, desviou e tentou esfaqueá-lo no braço. Sebastião pulou do trovão, sentindo uma dor aguda no ombro, onde a ponta da peixeira o atingiu de raspão, rasgando a camisa e deixando um filete de sangue. O brutamontes aproveitou a distração e avançou. Os 2 caíram no chão, rolando na poeira. Sebastião tentava proteger a mochila que estava presa às suas costas. O brutamontes era pesado, mas Sebastião, com a raiva e o desespero lhe dando forças, conseguiu se desvencilhar por um instante. Ele se levantou cambaleando, o facão ainda em punho. Mas eram 3 contra 1. Zé Pequeno, vendo que a briga estava demorando mais do que o esperado, desceu do cavalo. Chega de brincadeira! Peguem logo essa mochila! Os 3 cercaram Sebastião. Ele sabia que não tinha chance. O magro chutou suas pernas, o brutamontes o agarrou por trás, imobilizando-o. Zé Pequeno, com um sorriso sádico, arrancou a mochila das costas de Sebastião, que se debatia com todas as suas forças, mas era inútil. Não, não, por favor, não façam isso! Gritou Sebastião, a voz embargada pela dor e pela impotência. Zé Pequeno abriu a mochila, tirou a caixa de madeira e de dentro dela os documentos da avó e as cópias do escrivão Benedito. Ele os folheou rapidamente, seus olhos maliciosos reconhecendo a importância do que estava em suas mãos. Achamos o tesouro, o coronel vai ficar feliz, ele disse, rindo. Com um gesto cruel, Zé Pequeno rasgou os papéis, um por um, sem qualquer cerimônia. O som do papel se dilacerando ecoou como um trovão na alma de Sebastião.
O mapa da avó, as cartas, os documentos do escrivão, tudo virava pedaços minúsculos que o vento levava pela estrada. O chão se cobriu de fragmentos de sua esperança. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora estavam vazios, embaçados por lágrimas de frustração. Sua voz, quando tentou falar, era apenas um gemido. Seus desgraçados, vocês não tinham o direito. Zé Pequeno, com um sorriso de triunfo, chutou Sebastião, que já estava de joelhos no peito. O coronel tem todos os direitos, fazendeiro, e esse é só o começo do que espera por você se tentar se levantar contra ele. Considere isso um aviso. Os capangas, satisfeitos com o trabalho sujo, montaram em seus cavalos e partiram, deixando Sebastião ali, sozinho, prostrado na poeira da estrada, em meio aos pedaços de sua verdade. O sol já havia se posto e as primeiras estrelas começavam a picar o céu, indiferentes à tragédia humana que acabara de se desenrolar. A dor no ombro, o corpo moído pela surra, o desespero de ter perdido tudo novamente, tudo isso o esmagava. Ele tentou juntar os pedaços dos documentos, mas eram apenas fragmentos sem sentido, pulverizados pela raiva do inimigo. Sua esperança, o caminho que sua avó havia traçado, agora não passava de confetes no chão. Ele deitou a cabeça na terra, sentindo a frieza do anoitecer. Maria, os filhos. Como ele voltaria para casa? Como olharia nos olhos dela e diria que havia perdido? Que a verdade que ele jurara trazer estava agora espalhada pelos quatro ventos? Com um esforço sobre-humano, Sebastião conseguiu se levantar. O trovão, assustado com a briga, havia fugido e agora pastava um pouco mais adiante, observando-o com olhos grandes e tristes. Ele cambaleou até o cavalo, montou com dificuldade, sentindo cada músculo do corpo protestar. O caminho de volta era agora uma tortura. Chegou a Barranco Alto já tarde da noite. As luzes da casa estavam acesas, Maria e os filhos esperavam por ele. O cheiro de café quente vinha da cozinha, mas para Sebastião tudo parecia terrivelmente distante e real. Ele desceu do cavalo, arrastando-se até a porta. Maria, ao vê-lo, soltou um grito de pavor. O rosto sujo de poeira e sangue, a camisa rasgada, o olhar vazio. Meu Deus, Sebastião, o que aconteceu? Ele não conseguiu falar. A voz presa na garganta, o choro que não vinha. Apenas entregou a ela a mochila vazia e rasgada. Maria abriu-a, vasculhou e, quando não encontrou nada, entendeu. A esperança de Sebastião, a esperança da família, havia sido roubada e destruída. Ela o abraçou com força, as lágrimas dela molhando o rosto dele. Os filhos, curiosos e assustados, observavam a cena em silêncio. João, o mais velho, com os olhos grandes, perguntou: Pai, você está bem? Sebastião não estava bem. Ele havia perdido tudo de novo. O paiol, a colheita e agora a verdade de sua avó. A força que o impulsionava se esvaía. O coronel Eurico havia vencido. A mancha da desconfiança que a cidade lançara sobre ele agora parecia uma condenação definitiva. Ele sentia que estava à beira do abismo. Mal ele sabia que o golpe do coronel Eurico não pararia ali. Enquanto ele se lamentava, uma última e cruel mensagem do coronel já estava a caminho de sua fazenda, entregue por um mensageiro anônimo na escuridão da noite. Era uma carta com o timbre do coronel, lacrada com cera vermelha. Dentro dela, a ordem de despejo. 3 dias. A Barranco Alto seria tomada. Tudo desmoronava, e o chão sob os pés de Sebastião parecia afundar em um buraco escuro e sem fim. A crise estava apenas começando, e ele sozinho parecia não ter mais forças para lutar. A noite que se seguiu à surra e à perda dos documentos foi a mais longa e escura na vida de Sebastião. Maria o ajudou a limpar as feridas. A dor física era um espinho em sua carne, mas a dor da alma era um abismo. Ele mal conseguiu tocar na comida que ela lhe ofereceu, o gosto de cinzas e derrota na boca. Os filhos, sentindo a tristeza pesada no ar, ficaram quietos, observando o pai com olhos cheios de apreensão. No dia seguinte, mal o sol despontou, um cavalo relinchou no terreiro. Um mensageiro do coronel Eurico, um sujeito novo, de cara fechada, entregou a Maria um envelope lacrado com cera vermelha. Maria, com as mãos trêmulas, abriu-o. Era a ordem de despejo. 3 dias. A Barranco Alto seria tomada. Um nó se formou na garganta de Maria, e ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Sebastião... Meu Deus, ele vai nos tirar daqui, Maria murmurou, a voz quase inaudível, entregando o papel a Sebastião, que o leu com os olhos vazios. Ele sabia que viria. Mas a concretização da ameaça era um golpe final, uma machadada no que restava de sua esperança. Não temos para onde ir, ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde vamos com as crianças? Onde? Sebastião se levantou, os músculos doloridos protestando. Ele olhou para a ordem de despejo, depois para a esposa e os filhos, que agora choravam baixinho, sentindo o peso da desgraça. O olhar dele parou na porta que levava ao quarto.
Sob o assoalho, na velha madeira solta, ainda estava o medalhão da avó. Era a única coisa que restara da caixa. Com um súbito ímpeto, ele se ajoelhou, afastou a tábua solta e pegou o medalhão. Era uma peça simples de prata, com inscrições quase apagadas pelo tempo. Ele sempre soube que havia algo dentro dele, um compartimento secreto, mas nunca havia conseguido abri-lo. Agora, com os dedos trêmulos, ele tentou novamente. O medalhão parecia resistir, mas Sebastião, com a força do desespero, forçou uma pequena saliência na lateral. Com um clique suave, quase inaudível, a peça se abriu. Dentro, envolto em um minúsculo pedaço de seda, havia um pergaminho. Não era grande como os documentos roubados, mas um papel fino, dobrado várias vezes e com uma caligrafia ainda mais miúda que as cartas da avó. Sebastião o desdobrou com as mãos trêmulas. Era um documento assinado por seu bisavô, pelo coronel Afonso, pai do atual coronel Eurico, e por 3 testemunhas, carimbado com um selo oficial da coroa, datado de 1878. Não era um mapa, nem uma carta. Era um aditivo ao contrato original de cessão de terras. Um acordo secreto que definia uma cláusula crucial. Em caso de disputa sobre as divisas da fazenda, um antigo marco. Uma pedra grande e singular às margens do riacho que cortava as terras seria o ponto de referência final. E o mais importante, esse aditivo determinava que, em caso de quebra de acordo sobre o uso da terra por parte dos descendentes do coronel Afonso, toda a propriedade da Barranco Alto, inclusive a parte que ele havia emprestado e depois tomado indevidamente, retornaria à posse total dos herdeiros da família de Sebastião. E havia mais, uma pequena observação com uma letra diferente no rodapé, quase invisível, de seu avô. Essa pedra não é a do rio. Procure pela outra, a que brilha ao sol perto das figueiras velhas. Sebastião releu as palavras, o coração aos saltos. A verdadeira verdade, o último segredo de sua avó, guardado não nas cartas rasgadas, mas dentro do medalhão, o lugar mais improvável. E a pista final? A pedra que brilha ao sol, não a do riacho. De repente, a visão do vulto no paiol, estendendo a mão, a imagem daquele pequeno ser que ele não soube identificar, fez sentido. Era a avó, seu espírito, tentando guiar suas mãos para o último refúgio da justiça. Maria! Maria! A gente não está perdido. Olha só! A voz de Sebastião era um misto de alívio e excitação, a primeira vez em dias que ele a ouvia com um tom de esperança. Ele mostrou o pergaminho. Maria, sem entender a caligrafia antiga, mas vendo o brilho nos olhos do marido, sentiu uma faísca se acender em seu peito. Ele explicou com a voz embargada o significado daquelas palavras. A pedra que brilha ao sol só podia ser uma. Havia uma pedra grande, de quartzo, que refletia a luz do sol de forma peculiar, escondida em meio a um conjunto de figueiras velhas, num canto afastado da propriedade, perto de onde ele jurava que era a divisa original. Um lugar que o coronel Eurico nunca se deu ao trabalho de inspecionar, por considerar já sua. Eu preciso ir lá, agora, disse Sebastião, já se levantando. Se essa pedra for o marco, e eu tenho quase certeza que é, então temos a prova. E o coronel vai ter que engolir o que fez. Maria, embora ainda com medo, sentiu a força de Sebastião. Vá, meu velho, que Deus o acompanhe. Sebastião montou no trovão, sentindo uma renovada energia. Desta vez não havia dor, apenas a urgência da justiça. Ele galopou, não para a cidade, mas para os confins de sua própria fazenda, em busca da pedra de quartzo. Mal ele havia saído, o coronel Eurico, em pessoa, com um séquito de capangas e até mesmo o tabelião da comarca, seu Damião, apareceu na Barranco Alto. A hora do despejo havia chegado. Eurico desceu do cavalo com um sorriso vitorioso e cruel. Ora, Maria, seu marido não está em casa para se despedir da propriedade? Que pena. Viemos tomar o que é meu por direito, disse ele, estendendo a ordem de despejo. Maria, com os filhos agarrados a ela, sentiu o chão tremer. Ele não vai conseguir, coronel. Essa terra é nossa. Você não tem direito? Eurico riu. Direito? Qual direito, mulher? O seu marido tentou me trapacear com os papéis velhos e rasgados, e agora, sem a colheita, sem nada, ele não tem como me pagar. É a lei. Enquanto Eurico falava, o tabelião, um homem gordo e assustado, começou a ler a ordem de despejo em voz alta. A cada palavra, o coração de Maria se apertava. Os capangas de Eurico começaram a se espalhar pela propriedade, rindo e chutando as poucas coisas que restavam. Mas, de repente, um galope frenético. Sebastião, montado no trovão, surgiu no horizonte, com o rosto sujo de terra e um sorriso de vitória. Em suas mãos, ele balançava um objeto, algo que reluzia ao sol. Era o pergaminho do medalhão, amarrado em um pequeno pedaço de madeira. E na outra mão, Sebastião segurava um pedaço da pedra de quartzo, que brilhava intensamente.
Parem, parem todos. A voz de Sebastião, forte e retumbante, silenciou o terreiro. O coronel Eurico não vai tomar nada. Essa terra é minha e eu tenho a prova. Eurico, que estava prestes a entrar na casa, virou-se, o sorriso congelado no rosto. Que palhaçada é essa, Sebastião? Você não tem mais nada. Seus papéis foram rasgados. Os papéis da avó sim, mas não a verdadeira prova. Olhem aqui. Sebastião desceu do cavalo e correu até o tabelião Damião. Leia isso, seu Damião. Leia esse aditivo. E olhe para essa pedra. Essa é a que brilha ao sol. O marco que meu bisavô e seu pai, Coronel Afonso, assinaram como prova da divisa. O tabelião, que era um homem de leis, embora medroso, pegou o pergaminho e começou a lê-lo. Seus olhos se arregalaram. A letra antiga, o selo da coroa, a assinatura dos bisavôs, o aditivo legal que revertia a posse em caso de desentendimento. E a menção explícita ao marco, a pedra de quartzo que Sebastião agora tinha em mãos. Coronel Eurico, disse o tabelião, a voz trêmula mais firme. Este documento é autêntico e esta cláusula, ela é incontestável. As terras da Barranco Alto são de Sebastião por direito, e mais, o senhor, por ter quebrado o acordo de uso, deve a ele uma indenização por todos esses anos. O rosto de Eurico ficou branco, depois vermelho de fúria. Mentirosos, isso é armação. Quero ver essa pedra, não existe pedra que brilha ao sol. Sebastião estendeu a pedra de quartzo que cintilava com uma beleza quase mágica sob a luz do sol. Essa pedra está lá, coronel, perto das figueiras velhas, onde o senhor nunca se deu ao trabalho de ir, porque já considerava a terra sua. A revelação caiu como um raio em Eurico. Seu império de mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. Os capangas, confusos, olhavam para o chão. A fofoca da cidade, que antes o favorecia, agora se voltaria contra ele. Seu Damião, disse Sebastião com a voz embargada, eu exijo que o coronel Eurico pague por tudo o que nos fez, pela dívida que ele me obrigou a ter, pela minha colheita perdida no incêndio e pelo desrespeito à memória da minha família. O tabelião, agora mais seguro, assentiu. O senhor tem todo o direito, Sebastião. A lei está do seu lado. E o coronel Eurico será obrigado a cumprir o que está escrito. A derrota de Eurico era visível em seu rosto. O ódio em seus olhos era palpável, mas ele sabia que estava encurralado. A justiça, uma justiça antiga e quase esquecida, finalmente estava sendo feita. Se você sentiu a força desse momento, se vibrou com a vitória de Sebastião e a verdade se revelando, comente aqui. Justiça por Sebastião. A crise havia passado, mas o silêncio que se seguiu não era de paz completa. A vitória era doce, mas o sabor amargo da luta e das perdas ainda persistia. A Barranco Alto estava salva, a terra era de Sebastião e a honra de sua família restaurada. O coronel Eurico teve que pagar a indenização e as terras que ele usava indevidamente foram restituídas a Sebastião. Com o dinheiro, ele pôde reconstruir o paiol, comprar novas sementes e o gado voltou a ser gordo. A vida na Barranco Alto, aos poucos, voltava a se encontrar seu ritmo. Mas e agora? Como fica o amanhã? A verdade havia triunfado, mas o fogo do paiol e o vulto na fumaça ainda guardavam segredos. O mistério que cercava o incêndio, aquela figura infantil, o aviso mudo. Tudo isso ainda precisava de respostas. A justiça humana havia se cumprido, mas a espiritual? A alma de sua avó, o que ela realmente queria dizer? O fim da crise marcava o início de uma nova busca, de um entendimento mais profundo sobre os elos entre o passado e o presente, e sobre o verdadeiro significado daquela noite de fogo que transformou a vida de Sebastião para sempre. O tempo, que antes se arrastava como um boi cansado na eira, agora parecia ter encontrado um novo ritmo na Barranco Alto. Os dias que se seguiram à vitória de Sebastião no tribunal foram de um alívio quase palpável, como a brisa fresca que chega depois de uma chuva forte. O coronel Eurico, humilhado e derrotado pela lei e pela verdade, teve que pagar a indenização devida e devolver as terras que usurpara. A mancha da desconfiança que cobria o nome de Sebastião começou a se dissipar, lavada pela certeza da justiça. Com o dinheiro da indenização, a vida na fazenda começou a florescer novamente. Não foi um processo rápido nem fácil. A terra ainda carregava as cicatrizes da seca, e a memória do paiol em chamas ainda ardia na alma de Sebastião. Mas agora, ele tinha as ferramentas e a esperança para reconstruir. E não estava sozinho. A comunidade, antes dividida e fofoqueira, agora via Sebastião com outros olhos, os olhos de quem respeita a fibra e a coragem de um homem honesto que venceu um poderoso. 2 anos se passaram desde aquela noite de fogo e revelações. A Barranco Alto renasceu das cinzas, mais forte e mais vibrante. O novo paiol, erguido com madeira nova e telhas de barro, era mais do que um depósito de grãos.
Era um monumento à resiliência de Sebastião e Maria. Suas paredes cheiravam a madeira fresca e a milho recém-colhido, um aroma de fartura e de um futuro promissor. No terreiro, as galinhas ciscavam felizes e o gado, agora gordo e sadio, pastava no capim verde que, finalmente, a chuva havia trazido em abundância. Sebastião não era mais o homem de olhar pesado e ombros curvados pela preocupação. Ele ainda carregava as marcas das lutas em suas mãos calejadas e nas rugas de seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma luz diferente, a luz da paz e da gratidão. A honra de seu nome e de sua família havia sido restaurada, e ele andava de cabeça erguida, respeitado por todos. Maria, sua Maria, floresceu como nunca antes. Os gestos de carinho, antes pequenos e furtivos, agora eram abundantes, regados pela alegria e pela certeza de um amanhã. Ela via a fazenda prosperar, os filhos crescendo fortes e saudáveis, e em seu ventre carregava a promessa de uma nova vida. Uma menina, que Sebastião já sonhava em chamar de Eulália, em homenagem à avó que, do além-túmulo, havia garantido a justiça. O cheiro de café coado no pano, de pão de milho assando no forno a lenha, de capim cheiroso nos lençóis, tudo isso agora se misturava ao aroma doce da esperança. A primeira grande colheita após a reconstrução foi um espetáculo de abundância. Os campos de milho ondulavam em ouro sob o sol de Goiás, e os pés de feijão carregados pareciam querer explodir de vida. A comunidade inteira veio ajudar na colheita, numa celebração que era também um reconhecimento. Homens e mulheres cantavam e riam, os cestos se enchiam, e o suor que escorria não era de desespero, mas de alegria e trabalho em conjunto. Era a terra, por fim, abençoando a persistência de Sebastião. Durante a lida, Sebastião se pegou olhando para as chamas da fogueira acesa para queimar o resto do milho queimado do passado. Ele pensou no paiol em chamas, no vulto na fumaça que o chamava. O mistério daquela figura, pequena, quase infantil, ainda o acompanhava, mas não mais com pavor. Agora ele entendia. Não era um fantasma nem uma maldição. Era a representação da sabedoria ancestral, da força de sua avó Eulália, que através do fogo purificador havia revelado o segredo guardado no medalhão, guiando-o para a verdade. O fogo que destruiu também revelou e renasceu. Uma tarde, Maria sentiu as dores. As vizinhas vieram correndo, e na casinha de taipa, sob o teto que um dia fora ameaçado, nasceu a pequena Eulália. Ela veio ao mundo com o choro forte e os olhos abertos, de um castanho profundo, que lembravam os de Sebastião, e, estranhamente, os da fotografia amarelada de sua avó. A vida nova que chegava era o símbolo mais poderoso de que a tempestade havia passado, e que a Barranco Alto tinha um futuro brilhante pela frente. Sebastião segurou a filha recém-nascida nos braços, sentindo a maciez da pele dela, o cheiro de leite e vida. Ele olhou para Maria, exausta, mas sorridente, e depois para os outros filhos, que se aglomeravam curiosos ao redor do novo membro da família. Aquele era o verdadeiro tesouro, a verdadeira herança, sua família, sua terra, sua honra. Ele compreendeu que a vida no campo era assim mesmo, feita de ciclos, de secas e chuvas, de perdas e renascimentos, de lágrimas e risos, mas que, no fundo de tudo, o que prevalecia era a fé, a perseverança e o amor. O mistério do vulto se transformou em uma memória de guia, um lembrete de que as raízes da família eram profundas e que a justiça, por mais que demorasse, sempre encontrava seu caminho. E assim, meus caros amigos e amigas, a história de Sebastião e da Barranco Alto chega ao seu fim, mas a mensagem que ela carrega ressoa para além das fronteiras do tempo e do espaço. É uma mensagem de esperança para todos nós, que enfrentamos nossas próprias secas e nossos próprios fogos na vida. Que a fé em nossos valores, a força de nossa família e a coragem de lutar pela verdade nos guiem sempre, como a avó de Sebastião guiou seu neto. Se essa jornada pelas terras de Goiás, por entre o cheiro de terra molhada e a fumaça da superação, tocou seu coração, e se a história de Sebastião te inspirou a nunca desistir, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Deixe seu Artcast like, para que mais pessoas possam conhecer a fibra desse povo. Inscreva-se no Artcast, ande no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e compartilhe esse vídeo com quem precisa de um pouco de fé e esperança hoje. A vida, meus amigos, é um rio que corre. E mesmo nas maiores enchentes, a gente sempre encontra um barranco alto para se apoiar. Que a paz e a esperança estejam sempre com vocês. Um grande abraço e até a próxima história.